Dívida. Essa é uma palavra que faz parte da vida de quase todo brasileiro, né? Seja a fatura do cartão, carnê ou aquele financiamento longo. Mas olha, por trás dessa aparente normalidade existe uma história bem mais complexa e, eu diria, até surpreendente do que a gente imagina. A maneira como as famílias brasileiras usam o crédito diz muito sobre as desigualdades do nosso país e sobre forças que, muitas vezes, moldam nossas decisões sem a gente nem perceber. Então, bora mergulhar nesse universo. A gente vai começar olhando os números gerais, para ter uma ideia do tamanho do problema. Depois, vamos viajar pelo mapa da dívida no Brasil para entender as diferenças de cada região. Aí, a gente foca no principal vilão dessa história, tenta entender por que caímos nessa armadilha e, no final, claro, vamos ver que caminhos existem para o futuro. Bom, para começar, vamos colocar o problema em perspectiva. Qual é, afinal, a dimensão do endividamento das famílias no Brasil? O número principal é este aqui de 2022, que foi o pico da série histórica, 77,9%. É isso mesmo, quase 8 em cada 10 famílias brasileiras tinham algum tipo de dívida. É um patamar altíssimo, que mostra o quanto o crédito se tornou essencial no dia-a-dia. Agora, o que esse gráfico mostra de mais interessante é a velocidade com que isso aconteceu. A gente vê uma subida forte e contínua a partir de 2018, que deu uma acelerada absurda durante a pandemia e depois se estabilizou nesse nível bem alto. Parece que chegamos a um ponto de saturação. Mas, como a gente sabe, uma média nacional acaba escondendo as muitas realidades de um país tão grande como o Brasil. Então vamos dar uma olhada mais de perto e ver como as diferenças regionais pintam um quadro bem mais complexo. E olha só que interessante. Em 2024, o Sul continua sendo a região com mais famílias endividadas. Mas reparem na dinâmica do Nordeste, um aumento que não para, mostrando uma realidade bem diferente. Enquanto o Sul parece ter estabilizado num patamar elevado, o Nordeste continua subindo, o que acende um sinal de alerta. E aqui está o pulo do gato. A questão não é só quanto se deve, mas com o que se deve. No Sul, onde a renda formal tende a ser maior, as famílias conseguem acesso a um crédito mais estruturado, sabe? Financiamento de carro, de casa. Já no Nordeste a história é outra. A dependência é muito maior daquele crédito de curto prazo, que costuma ser bem mais caro. Isso nos leva diretamente ao grande protagonista, ou talvez vilão, dessa história para uma parcela gigantesca da população, o cartão de crédito. Gente, olhem para este número. No Nordeste, impressionantes 92,9% das famílias que têm dívidas usam o cartão de crédito. O número desses sugere que o cartão deixou de ser uma conveniência para se tornar uma necessidade absoluta para fechar as contas do mês. É isso. Para muita gente, especialmente em regiões com muito trabalho informal, o cartão de crédito virou uma ferramenta de sobrevivência. Ele é usado para o básico, como supermercado e contas de luz, cobrindo um buraco que a falta de acesso a outras linhas de crédito, mais baratas e seguras, deixa aberto. Ok, tudo isso levanta a grande questão: por que isso acontece? E a resposta, como quase tudo na vida, não é simples. A gente pode analisar isso por duas lentes bem diferentes e até conflitantes. A primeira lente é a da economia comportamental. Ela diz que, muitas vezes, nós mesmos nos sabotamos com alguns atalhos mentais. Por exemplo, o viés do presente, que é aquela vontade de ter algo agora, mesmo que custe caro no futuro, ou a ilusão de controle, quando a gente acha que vai dar conta de pagar, sendo otimista demais. E tem também o viés de confirmação, que nos faz acreditar que aquela dívida para comprar um bem é sempre um ótimo negócio. E qual é a solução que geralmente apresentam para esses problemas do nosso cérebro? A famosa educação financeira. A ideia é que, se as pessoas tiverem mais informação sobre produtos financeiros, elas vão, naturalmente, tomar decisões melhores e mais racionais. Só que aí vem a segunda lente, com uma visão bem mais crítica. Ela argumenta que a própria ideia de educação financeira é parte de uma estratégia do sistema. Nessa visão, o que acontece é uma espécie de capitalismo manipulatório, que primeiro oferece crédito fácil, com juros altíssimos, e depois coloca a culpa no indivíduo, oferecendo educação para que ele aprenda a lidar com um problema que o próprio sistema ajudou a criar. Entendendo essas causas tão complexas, que envolvem tanto nosso comportamento quanto o sistema em que vivemos, a pergunta que fica é:
como a gente quebra esse ciclo? Bom, os especialistas sugerem um ataque em duas frentes. Primeiro, no nível macro, é fundamental ter uma economia estável para proteger o poder de compra das pessoas. E segundo, no nível regional, é preciso criar políticas específicas para cada realidade. Isso pode ir desde limites de juros até pequenos empurrõezinhos, os tais nudges, nos aplicativos de banco para nos ajudar a tomar decisões melhores. E isso não é só teoria, não. Existem propostas bem concretas na mesa, como leis estaduais para limitar os juros absurdos do rotativo do cartão ou usar a tecnologia a nosso favor, com alertas automáticos nos apps que avisam quando um financiamento vai comprometer demais a nossa renda. No fim das contas, essa conversa toda vai muito além de números e taxas de juros. É sobre liberdade. Como o Prémio Nobel Amartya Sen nos lembra, desenvolvimento de verdade significa remover as coisas que nos prendem, como a pobreza. E uma dívida fora de controle pode ser, sim, uma dessas correntes. E então a gente termina com essa provocação. O crédito, da forma como funciona hoje no Brasil, é uma escada que ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos? Ou é mais parecido com uma armadilha, que acaba limitando o potencial e a liberdade que prometia dar? A resposta, pelo que vimos, parece depender muito de quem você é e de onde você vive neste nosso imenso país.